Olá para você que acompanha nossa programação. Começa agora o Pix Notícias. Confira os destaques da semana na região. Garopaba em Ação projeta município até 2030. Programa da Prefeitura Municipal é apresentado à comunidade, poderes e entidades de classe. Santa Catarina adota educação domiciliar. Legislação estadual permite que pais ensinem os filhos em casa. Ginásio Municipal de Esportes de Garopaba é reformado. Obra conta com investimentos de mais de R$400 mil de recursos da Prefeitura. Dificuldade para ler bula? Ideia de jovem de Tubarão vira projeto de lei no Congresso Nacional. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E você vai ver ainda. Inicia a preparação para a Operação Veraneio 2022. Curso de guarda-vidas civil reforça a segurança de banhistas na capital catarinense do surf. Estas e outras informações agora no Pix Notícias. Olá, obrigado pela companhia. Nesta semana, a Prefeitura de Garopaba apresentou à comunidade o programa Garopaba em Ação. A iniciativa busca planejar as ações do Poder Executivo pelos próximos 9 anos. O evento de lançamento ocorreu com a presença de autoridades dos 3 poderes, além da participação da população por meio de uma live. Com metas e objetivos de desenvolvimento sustentável, a Prefeitura de Garopaba pretende até 2030 concluir a implantação do programa Garopaba em Ação. A iniciativa, que tem como promessa ser participativa, tem diretrizes que abrangem o desenvolvimento social, econômico e ambiental, tendo como consequência o aumento de renda da população. Para o prefeito Júnior de Abreu Bento, o projeto precisa contar com o apoio de todos. A união dos poderes no mesmo caminho mostra que não tem ninguém distanciado. Os poderes estão unidos para construir uma Garopaba planejada, uma Garopaba sustentável, que sempre se falou, mas nunca foi feito nada. Nós precisamos organizar a nossa cidade. É uma sementinha que vai ser plantada e a gente torce que os próximos gestores possam dar continuidade. Além de ações administrativas e capacitações com os próprios servidores, o programa também conta com uma série de obras e investimentos, boa parte com recursos próprios, pelo menos durante a atual gestão. Por isso, a importância da participação popular na tomada de decisões. Nada mais justo do que a gente poder chamar para perto, para dentro do gabinete, para que a gente possa, junto com as entidades de representatividade, discutir ações do município, discutir aonde a gente quer chegar. Eu acho que o programa ele se resume nisso, ele se resume nessa interação com as entidades, para que a gente possa dizer o que nós vamos fazer, o que a gente não vai fazer. Então, no resumo de todo o programa, é isso, né? É trazer todas as pessoas, o próprio Ministério Público, a própria juíza da comarca, onde a gente já tem um diálogo com essas entidades, mas nós precisamos aproximar e dizer, olha, você tem que estar junto aqui com a gente para a gente poder executar. E o pacote de obra nada mais é do que um ano inteiro programando, um ano inteiro elaborando o projeto, um ano inteiro economizando os recursos, readaptando, verificando onde que a gente podia enxugar, para que a gente possa ter hoje, de recurso próprio, todo esse investimento no nosso município. É óbvio que nós vamos ter algum tipo de emenda parlamentar, faz parte, mas o grosso é recurso próprio de todas as pessoas que contribuíram para a nossa cidade, e agora nós estamos devolvendo para o município aquilo que é de direito dele, né? Nós estamos pavimentando as estradas principais do nosso município que ainda não estão pavimentadas, e isso é o mais importante, a gente retornar para o nosso município aquilo que é de direito dele. Para o presidente da Câmara de Vereadores, na gestão pública é preciso planejar, e o Poder Legislativo estará à disposição do Executivo para juntos discutir um melhor caminho para o município. Quem planeja, ele tem sucesso. Isso é importante, esse passo que a gestão da administração municipal está dando, fazendo um programa, né, onde tem os seus objetivos, as suas metas, e o Poder Legislativo será muito parceiro, principalmente aí nesse próximo ano, onde a gente vai fazer a revisão do plano diretor. Isso faz também muito próximo desse programa Garopaba em Ação, pois é o planejamento
do plano diretor será também para os próximos 10 anos. Durante o lançamento, que foi transmitido ao vivo nas redes sociais do município, foi apresentado o primeiro grande pacote de obras para 2022. São mais de 30 milhões de reais em investimentos. Uma força-tarefa. Nós devemos agora se comprometer com o município de Garopaba, através do lançamento dessas obras que foram faladas e anunciadas aqui pelo governo, pelo prefeito municipal. Vamos ter aí o empenho da engenharia, onde vai ter todos os projetos de obras que são necessários para fazer a licitação. Temos obras com maior números acima de 3,5 milhões. Isso leva uma modalidade maior, que é concorrência pública, então leva de 30 dias de edital corrido, como as obras através da ATP, que são obras que são a 15 dias úteis e um pregão que se torna de 8 dias úteis. Então essas obras ela vai ter um conjunto com a administração, que é através do setor de licitação, juntamente com a infraestrutura através da engenharia e liderado pelo gabinete do prefeito, não tenha dúvida, com essa nova geração, com esse sangue novo, com essa moçada pulsante, nós vamos colocar em prática essas obras e até final de 2022 elas vão ser inauguradas. As principais zonas viárias do nosso município serão contempladas. Na Estrada do Ouvidor, que há muito tempo pede, Limpas, Serraria, Ambrósio, Santa Rita, Centro Histórico, GRP, Adílio, Inácio de Abreu e Ponte, ou seja, nós planejamos ter realmente um canteiro de obras no próximo ano. Ainda durante o evento, o Poder Executivo firmou termo de compromisso com o Corpo de Bombeiros de Garopaba para a doação de um terreno na região do Ferraz, para a construção da sede própria do quartel da corporação. O Corpo de Bombeiros está instalado aqui no município de Garopaba há quase 16 anos, né? E esse tempo todo esteve instalado, está até hoje, instalado em edificação alugada, que não é o ideal, não atende às nossas necessidades de forma plena, né? Mas hoje a gente tem uma grande conquista aqui, que é uma luta que vem desde o início, de se conseguir um terreno para a construção do quartel sede própria dos bombeiros. Então, com um compromisso que o prefeito firmou na minha passagem de comando em fevereiro, falou que ia conseguir, né, nos atender nessa nossa necessidade. E hoje isso se concretiza com esse termo de compromisso, né, no qual o prefeito vai doar um terreno num lugar muito importante no centro da cidade, que facilita o atendimento de ocorrências, que a gente vai poder construir um quartel da forma adequada para melhor atender a comunidade local, para oferecer um ambiente de trabalho adequado aos bombeiros aqui do município. A gente já tinha até um pré-projeto, né, que agora com a definição do terreno a gente consegue fazer esse projeto adequado ao terreno que a gente está recebendo. Então, aí dentro de um mês no máximo a gente deve estar finalizando esse projeto, apresentando para o Comando Geral do Corpo de Bombeiros, que vai poder destinar então o recurso para o início das obras, provavelmente já no ano que vem, início do ano que vem. O ensino domiciliar está cada vez mais em evidência, principalmente agora durante a pandemia. Além do Distrito Federal e do Paraná, agora Santa Catarina também permite que pais ensinem os filhos em casa. Em Santa Catarina, as famílias que decidirem pela educação domiciliar para seus filhos terão essa possibilidade. Uma lei já sancionada dá essa permissão aqui no estado. Na Assembleia Legislativa, o projeto de lei do deputado Bruno Souza foi aprovado por maioria. O texto estabelece que os pais ou responsáveis têm a liberdade de escolha pela educação domiciliar ou ensino nas escolas. No caso da opção pelo homeschooling, os pais deverão declarar a escolha à Secretaria de Educação do município onde moram e precisam comprovar que têm condições técnicas para ensinar os filhos ou devem contratar profissionais habilitados. A lei determina que esses estudantes sejam periodicamente avaliados com provas aplicadas pelo Sistema Público de Educação. Conselhos tutelares e outros órgãos serão os responsáveis por fiscalizar o ensino domiciliar. Segundo a Associação Nacional de Ensino Domiciliar, a busca por essa modalidade tem crescido 55% ao ano no Brasil. O Distrito Federal e o Paraná eram os únicos que já tinham leis regulamentando a prática. Agora, Santa Catarina também entra nessa lista. Os eventos climáticos estão cada vez mais ocorrendo na América Latina. No Brasil, não é diferente. No ano passado, o país teve perda econômica estimada em 3,5 bilhões de dólares por conta da destruição provocada por eventos naturais. Nesta semana,
o presidente da FECAM chamou a atenção sobre o assunto e pediu ajuda aos deputados catarinenses para a destinação de recursos para as defesas civis municipais. O presidente da Federação Catarinense dos Municípios, Clenilton Pereira, que é prefeito de Araquari, quer o apoio dos deputados estaduais para que as defesas civis dos municípios de Santa Catarina recebam mais recursos e sejam equipadas. De acordo com ele, as prefeituras não têm dinheiro para investir na prevenção de catástrofes naturais, o que ajudaria a preservar vidas. Os parlamentares suspenderam a sessão ordinária para ouvir as reivindicações. Tem municípios que nem têm a defesa civil implantada. Você precisa de veículos, né? Por exemplo, vai ter lá um veículo qualquer, não dá. Tem que ser um veículo traçado, 4x4, veículo maior. Você precisa aí desses medidores, né? Por exemplo, você precisa estar se antecipando ao que vai acontecer. Como é que faz isso? Né? Os medidores meteorológicos. Você precisa ter investimentos para que a gente possa se prevenir. Olha o que aconteceu em Santa Catarina, né, com o Morro do Baú. Recentemente, Garuva também aconteceu algo parecido. Então, nós precisamos investir nesse setor. E qualquer catástrofe dessa, o prejuízo é fenomenal, né, com vidas, mas também financeiro. Se eu não me engano, teve uma cidade agora que o prejuízo, acho que foi Barra Velha, se eu não me engano, o prejuízo foi de 48 milhões de reais. Então, nós precisamos o quê? Investir na prevenção. Tem que ter essa questão. Santa Catarina é o único estado do país que mantém um colegiado estadual para a Defesa Civil. O coordenador é o diretor da Defesa Civil de Barra Velha, Elton Cunha, que também se pronunciou em plenário. Ele lembrou que até 2050 a América Latina terá 17 milhões de refugiados climáticos e que uma empresa britânica de gerenciamento de riscos aponta que no ano passado o Brasil teve uma perda econômica estimada de 3,5 bilhões de dólares por conta da destruição provocada por eventos naturais. Cunha reforçou a importância do apoio financeiro aos municípios. Infelizmente, as defesas civis municipais, elas dependem muito de recursos da prefeitura e muitas prefeituras não têm capacidade financeira para gerir, visto que existem muitas prioridades, principalmente em municípios pequenos. Né? A nossa luta é que haja investimentos diretos do governo federal, do governo estadual, que possam, de certa forma, ajudar na estruturação de uma defesa civil que tenha profissionais qualificados, que tenham pessoas que tenham vontade de trabalhar e façam gestão de riscos e de desastres, além do que ter equipamentos necessários para a gente poder trabalhar de forma minimamente possível. Estamos vendo uma veia muito municipalista, cada vez mais, tanto do governo do Estado quanto aqui da Assembleia. Muitos deputados têm muito vínculo com as cidades. Então, por que não a gente tentar aqui, junto ao governo do Estado, que a gente tenha, né, este apoio financeiro, este apoio estrutural para as defesas civis de todo o Estado, através dos municípios, através das associações de municípios da região. Eu acho que se a gente conseguir, lá na ponta, levar o benefício, este é o importante para nós. Um jovem tubaranense está fazendo história de inclusão de cegos e pessoas com baixa visão. O garoto de 16 anos é autor de um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional e usa a tecnologia para melhorar a acessibilidade nas bulas de remédio. Alan é o autor de um projeto de lei que está em tramitação no governo federal, que usa a tecnologia via QR Code para viabilizar a inclusão de pessoas cegas ou com baixa visão. A proposta do jovem de 16 anos visa inserir a audiodescrição na bula dos remédios em todas as embalagens de medicamentos. Observando que isso era uma dificuldade de várias outras pessoas com deficiência visual, que são cegas, dislexos, analfabetos, então várias pessoas seriam englobadas nisso. E o projeto basicamente consiste em colocar nas caixas de medicamentos um QR Code em relevo para que a pessoa que não consegue enxergar saiba onde é que está aquilo. E na hora que ele apontar o celular vai ter uma bula falada. Então todas as informações, alguma coisa que a pessoa precisa saber como contraindicação, para que serve o remédio, alguma alergia que possa causar, enfim, tudo de necessário seja falado ali. No final de agosto, o jovem esteve em Brasília, onde, entre os compromissos da agenda, conseguiu uma audiência com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Agora, na busca para colocar a ideia em prática, Alan comemora um avanço importante.
O deputado federal Bosco Costa protocolou um projeto de lei na mesa diretora da Câmara Federal que altera a Lei 6.360 de 1976 para dispor códigos QR Code nas embalagens de medicamentos e produtos farmacêuticos. A gente decidiu porque era um projeto que era uma dimensão muito grandiosa. Então não ia atender só pessoas aqui da cidade, ia atender pessoas do país inteiro. Todo mundo tinha essa dificuldade em todos os lugares do país. Então seria muito melhor se fosse um projeto nacional, porque muitas mais pessoas seriam englobadas nesse projeto. E com a criatividade empreendedora, Alan entendeu que todo sonho é possível, independentemente de idade e lugar. Diria para as pessoas seguirem os seus sonhos, né? Porque, assim, querendo ou não, você vê essa coisa de governo parece muito distante de você. Parece que são pessoas que não estão no mesmo planeta que você, assim, são pessoas acima. E, na verdade, não são. Eles estão ali para servir o povo e é isso que eu estou requerendo. Agora o jovem aguarda a mesa diretora despachar e começar os trâmites na Câmara no grande passo rumo à inclusão. O estado de Santa Catarina poderá ter um banco de materiais de construção. A iniciativa, que ainda precisará virar lei, busca redistribuir sobras de materiais que muitas vezes podem ser desperdiçados. Os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram uma mensagem de veto parcial enviada pelo governo do estado ao projeto de lei que cria regras para a definição de municípios de interesse turístico do estado. De acordo com o relator, o texto cria responsabilidades e despesas para Santa Catarina. Na sua essência, ele ficou aprovado, apenas essa criação de responsabilidade de órgãos e de avaliação que o governo vai fazer, o próprio governo, então, fará o encaminhamento de decreto, de projeto nesse sentido. Ainda durante a reunião ordinária da CCJ, os parlamentares aprovaram proposta que institui o Banco de Materiais de Construção em Santa Catarina. A ideia é armazenar e redistribuir materiais que sobram em construções do estado, que muitas vezes podem ser desperdiçados. A pandemia trouxe dificuldades para diversos setores da economia. Muitas empresas estão em atraso com os impostos. Para facilitar a vida dos empresários, o governo de Santa Catarina irá parcelar dívidas do ICMS. O parcelamento poderá ser feito em até 120 meses. Foi sancionada pelo governo do estado a lei que vai permitir o parcelamento em até 10 anos de dívidas de ICMS por parte de empresas impactadas pela pandemia da Covid-19. De autoria do próprio executivo, a nova legislação vai permitir que empresas de transporte de passageiros e de cargas que foram bastante afetadas pela pandemia e de outros setores, como o de restaurantes, possam parcelar as dívidas com o imposto em até 120 meses. A Diretoria de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda reforçou que a equipe já está trabalhando na regulamentação da nova lei. No regulamento, por decreto, é que nós vamos trazer como se processará esse parcelamento. Você vê ali que ela permite parcelamento em até 120 meses, ela permite flexibilização de percentual sobre o faturamento, tudo isso nós temos que colocar no regulamento como será feito. Ela precisa ser estudada primeiro pelo sistema de administração tributária, que é o nosso pessoal da informática, especificamente do conta corrente, para que eles coloquem no sistema o parcelamento de 120 meses, que ele não existe. Segundo a diretora de Administração Tributária, a expectativa é que a regulamentação fique pronta até o final deste mês de novembro. Várias empresas já estão procurando a Secretaria da Fazenda em busca da possibilidade de financiar as dívidas do ICMS. Tem muita gente que não tem dinheiro para pagar de uma vez só. E nem aquele parcelado escalonado, sabe? E 120 meses, ele alonga um pouquinho mais. Claro que a gente vai ter que definir, por exemplo, uma parcela mínima, um valor mínimo de parcela, né? Que não vai pegar um débito de 30 mil e dividir em 120 meses, certo?
Então, coisas assim, isso tudo vai para o regulamento. Já estou com a equipe toda da GETRI, que é a Gerência de Tributação, em função disso aí. Então, a urgência é nossa e também do empresário, né? Mais de 100 mil turistas visitam 8 praias de Garopaba durante a temporada de verão. E o município hospitaleiro quer receber bem os visitantes. Além de reformas e revitalizações de estradas, outro ponto fundamental é a segurança nas praias, já que é o mar o principal destino turístico. É por isso que o Corpo de Bombeiros segue na preparação para a Operação Veraneio 2022. O barulho do mar no dia de sol quente chama para um mergulho. É ou não é bom se refrescar? Mas a diversão aquática pode se tornar pesadelo se não houver cuidado. Para garantir a segurança dos banhistas que visitam as 8 praias de Garopaba, o curso de guarda-vidas civil já está em andamento desde o dia 18 do mês passado. A formação faz parte da preparação da Operação Veraneio 2022. Eles terminam o curso no dia 26 de novembro, serão cerca de 30 novos guarda-vidas e na semana seguinte a gente inicia a recertificação dos que já são formados. Então a gente vai recertificar cerca de 60 guarda-vidas civis. No dia 3 de dezembro ocorre a formatura dos novos guarda-vidas civil no quartel de Imbituba. Segundo o comandante Gabriel, existe ainda uma outra iniciativa que beneficia o trabalho de quem zela pela segurança do banhista. A gente está também em andamento um projeto Adote um Posto Guarda-Vidas, no qual a gente fez um edital oferecendo a adoção dos postos às empresas do município e a gente já começou as obras de manutenção, revitalização dos postos para no início da temporada, no dia 11 de dezembro, a gente está com tudo pronto, já estamos fazendo manutenção das nossas embarcações, preparando os nossos bombeiros militares que vão atuar na coordenação de praia. Então a gente está a todo vapor se preparando, porque provavelmente a gente vai receber um grande número de turistas, né? Tem essa demanda reprimida, o pessoal está tomando vacina, provavelmente vai ter um grande número de turistas no município esse ano. E a nossa principal operação do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina é a Operação Veraneio. A medida provisória que prorroga metas de hospitais na pandemia foi convertida em lei. O objetivo é evitar que hospitais e prestadores de serviço na área de saúde deixem de receber recursos. O plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou o projeto de conversão em lei da medida provisória que tem o objetivo de evitar que hospitais e prestadores de serviço na área da saúde deixem de receber recursos públicos. A MP foi editada no dia 30 de setembro pelo governo do estado e suspende até o dia 31 de dezembro a obrigatoriedade de manutenção das metas previstas em contrato para receber repasses da Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com justificativa apresentada pelo governo do estado, muitos hospitais precisaram cancelar ou adiar procedimentos eletivos durante a pandemia para priorizar o atendimento às vítimas de Covid-19, o que impediu o cumprimento das metas. Como nós já falamos aqui no Pix Notícias, o governo federal quer desestatizar portos públicos em Santa Catarina. Uma comissão formada por deputados discute o tema. O primeiro encontro foi realizado nesta semana. O governo federal pretende desestatizar portos públicos em Santa Catarina. O tema foi trazido por uma comissão mista da Assembleia Legislativa em uma audiência pública. O presidente da comissão, que conduz os trabalhos, defendeu o diálogo e a apresentação de propostas para o projeto inicial apresentado pelo governo federal. Cada região, cada porto tem uma característica, ele tem uma identificação diferente, né? Eu sempre tenho dito, temos que cuidar muito na tomada de decisões, porque não é Imbituba, Laguna, São Francisco e Itajaí que tem um porto, mas sim um porto que tem as cidades. Entendeu? Então nós temos que observar muito isso, porque tem muita história, tem muito trabalho, tem muito suor derramado e são equipamentos importantes para o nosso estado. Então estudos é o que vão mostrar qual é o caminho certo a ser tomado mais ali na frente. A Secretaria Especial de Portos defendeu a proposta de desestatização.
O investimento previsto pela iniciativa privada é de 2,8 bilhões de reais para modernizar os terminais portuários de Santa Catarina. Na apresentação, o secretário nacional Diogo Puiolini destacou os dados sobre perdas registradas diante do crescimento de portos privados. Para o representante da União, discutir a concessão é importante, já que o governo federal não tem recursos para aplicar nas unidades portuárias. E não é porque não há a decisão política de que fazer infraestrutura é importante. É pelo simples fato de que a gente não tem mais aquela disponibilidade de recursos que a gente teve anos atrás. Então, para que a gente possa dar respaldo para o desenvolvimento da nossa infraestrutura, a gente tem que trabalhar com uma lógica de parceria com a iniciativa privada. São Francisco do Sul tem no porto mais de 70% da arrecadação local. Dos mais de 3 milhões de reais arrecadados todos os meses, cerca de 2,8 milhões vem do porto. Em Bituba não é diferente, e o prefeito enalteceu a atividade portuária. Destacou que hoje a atividade é privada e que o município defende a autoridade pública. O mesmo defende o prefeito de Itajaí, Vonei Morastoni, que acrescentou o fato de que Itajaí enviou para Brasília mais de 125 milhões em arrecadações do porto nos últimos 25 anos. No entanto, lamentou que até hoje o retorno para a cidade em investimentos na principal fonte de riqueza não chega a 1 bilhão de reais. Nós estamos pleiteando junto ao governo federal que, ao invés dessa privatização da autoridade portuária, concordamos com a privatização que já existe, que já é de toda a atividade operacional, mas nós precisamos manter a autoridade portuária pública municipal com gestão plena. O prefeito relembrou ainda que o modelo atual é utilizado há 800 anos e que 90% dos portos espalhados pelo mundo têm gestão pública na autoridade portuária. Com essas defesas, líderes locais apresentaram os riscos das atividades secundárias, que são abastecidas por atividades vinculadas aos portos. Isso impactaria no corte de investimentos importantes nas áreas da saúde, educação e infraestrutura. Para o governo federal, os portos públicos perderão competitividade. No entanto, o documento da ANTAQ afirma que houve crescimento em 2020 e também em 2021. Outros dados afirmam que os portos privados, que somam 170 operadores, registraram um crescimento de 40% entre 2010 e 2020. Enquanto isso, os portos públicos, que somam apenas 38 unidades, registraram um crescimento de 31% na última década. Isso com investimentos pequenos por parte do governo federal. Esses são fatores que têm gerado tanta discussão entre governo federal, estadual e municipal. Durante a audiência pública proposta pela Assembleia Legislativa, ficou claro que o assunto ainda não está alinhado. Por isso, encontros como esses podem auxiliar no modelo adequado para todos os setores. Aos poucos, os números mostram que a economia brasileira está voltando. O Porto de Bituba, por exemplo, anunciou nesta semana um fato histórico em relação à movimentação de mercadorias. Pelo quarto mês consecutivo, a alta movimentação no Porto de Imbituba carimbou outubro como um mês histórico. Ao todo, foram 694 mil toneladas e 36 atracações. Com 140 mil toneladas, o coque foi a carga mais movimentada, seguida do minério de ferro com 124 mil toneladas, a ureia com 87 mil e o sal com 74 mil. Ainda houve alto volume de milho, farelo de soja, toras de madeira, celulose, malte, cevada e barrilha. Quanto ao tipo de movimentação comercial, quase 60% foram de importação, enquanto pouco mais de 33% de exportação e 14% de cabotagem. De janeiro a outubro deste ano, o porto recebeu mais de 5,6 milhões de toneladas, representando um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Em 1º de outubro é celebrado o Dia Nacional do Idoso, e é justamente esse o mês escolhido para realizar uma campanha de conscientização sobre o abandono de pessoas idosas. A ideia é reforçar a importância de se preservar as relações familiares.
O mês de outubro dedicado a conscientizar as pessoas sobre a importância de se preservar as relações familiares e os cuidados com os idosos. Esse é o objetivo do projeto de lei admitido pela Comissão de Constituição e Justiça, que institui a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos. De acordo com a matéria, a ação terá cunho educacional, cultural e preventivo para alertar sobre o problema de abandono efetivo da pessoa idosa. Hoje as famílias têm menos filhos, os filhos têm as suas atividades laborais e, infelizmente, em muitas situações, os pais já idosos eles são abandonados, colocados infelizmente, em locais às vezes não muito próprios. E os nossos idosos merecem, no final da sua vida, ter um tratamento digno e adequado, afinal de contas viveram por muitos anos em boas condições, e é justo que também, depois já de uma certa idade, continuem tendo a mesma dignidade, a mesma qualidade de vida. Proposta que institui o alerta de resgate emergencial com foco em crianças e adolescentes desaparecidos no período mínimo de 12 horas. Passou pela CCJ o projeto que prevê que sejam adicionados de imediato os meios de comunicação, serviços de mensagens instantâneas e redes sociais para dar agilidade às investigações policiais. Os deputados também aprovaram um projeto de lei que institui a campanha Dezembro Verde, com ações voltadas para a conscientização sobre o abandono de animais em Santa Catarina. Para ampliar as possibilidades do esporte em Garopaba, uma importante reforma está sendo feita no ginásio municipal e deve ser concluída em menos de um ano. O investimento total é de mais de R$400 mil com recursos próprios. O chão todo bagunçado, pedras e entulhos na porta. Quem não é de Garopaba pode até achar que a bagunça é resultado de um vendaval, mas na realidade é a reconstrução de um importante espaço na cidade. Por causa das más condições estruturais, o Ginásio Municipal de Esportes estava interditado desde o ano passado e agora ganha uma atenção especial. Necessária, haja visto a questão estrutural do ginásio, por ser uma obra muito antiga, então a gente teve que tomar uma medida meio que rápida para que a gente pudesse fazer o projeto, pudesse fazer a licitação, e hoje a empresa já está aí trabalhando. A obra integra o projeto Garopaba em Ação e está prevista para ser finalizada em até 8 meses. O investimento financeiro, mais de R$400 mil, provém do município, o que facilita a velocidade da execução da obra. Dentre as melhorias no ginásio está a mudança do telhado, que vai ganhar uma nova e maior cobertura, e a colocação de um toldo na entrada da praça esportiva. Tanto a área interna quanto externa vai receber espaços de acessibilidade para que todas as pessoas possam prestigiar as competições e eventos que ali vão ocorrer. Na parte lateral do ginásio, que antes não tinha tanta funcionalidade, agora vai ser um novo espaço. Vão ser construídas aqui, 7 salas para que a Prefeitura de Garopaba possa parar de alugar em outros lugares e trazer para cá a Secretaria de Turismo, por exemplo, a Diretoria de Esporte, e assim trazer economia ao município e novas ressignificações rodeando o espaço esportivo. Então, nós vamos usar esses espaços que estão aqui ao lado omisso, não serviam para nada, simplesmente para juntar lixo, moradores de rua, para a gente poder usar isso para acabar com alguns aluguéis que aí o município ainda tem. E como a maioria dos nativos, o vice-prefeito Jorge, o Guto, também já participou dos Jogos Escolares de Garopaba, o GEGAR. Ele e outros tantos garopabenses compartilham de memórias envolvendo o esporte. Como já dá para falar que 2022 está batendo na porta, logo o Ginásio Municipal de Esportes de Garopaba estará aberto à comunidade para que novos momentos e eventos esportivos
possam ser realizados e novas lembranças guardadas na cidade que anseia se tornar não só referência no surf, como em tantas outras modalidades. A gente costuma dizer que esporte não é só futebol aqui em Garopaba, é inúmeros tipos de categorias que nós temos em Garopaba. Ótimas notícias, o próprio ginásio de esporte por si só, ele já é um local de muita necessidade hoje. Nós precisamos ter espaços aqui para que várias escolas usem, várias categorias de outros esportes também usem isso para prestar serviço comunitário, como a gente tem recebido bastante pedido para serviço comunitário. Hoje, além do esporte, nós temos aí algumas demandas que já estão em andamento. É uma quadra de skate profissional que nós já estamos trabalhando em cima dela. Isso é um recurso do governo federal que nós já ganhamos, só que a gente tem todo um trabalho para fazer de projeto, elaboração, aprovação e sim execução desse projeto. O Comitê Olímpico do Brasil anunciou os esportistas que concorrem ao troféu de melhor atleta do ano do Prêmio Brasil Olímpico 2021. Essa e outras notícias você confere agora no Resumo Esportivo. A Federação Catarinense de Futebol realizou o Conselho Técnico do Estadual de 2022 e já definiu a fórmula de disputa da competição, que na verdade não haverá alteração, seguirá o mesmo regulamento deste ano. Na primeira fase, os 12 clubes irão se enfrentar em turno único. Os 8 primeiros avançam para o mata-mata, enquanto os 2 últimos serão rebaixados à segunda divisão. As fases eliminatórias serão disputadas em partidas de ida e volta. De acordo com a federação, a tabela de jogos será divulgada em dezembro. O torneio começa no dia 23 de janeiro. O Comitê Olímpico do Brasil anunciou os atletas que concorrem a um troféu de melhor atleta do ano no Prêmio Brasil Olímpico 2021. Composta apenas por medalhistas olímpicos nos Jogos de Tóquio, a lista é formada por Ana Marcelo Cunha, das maratonas aquáticas, Raíssa Leal, a fadinha do skate, e Rebeca Andrade, da ginástica artística. No masculino, temos o Ibert Conceição do boxe, Isaquias Queiroz da canoagem e o Ítalo Ferreira do surf. Os vencedores do prêmio serão revelados no dia 7 de dezembro. Com um percurso de 30 quilômetros, neste domingo ocorre a primeira edição do Pedal 13 Tour. Cerca de 400 ciclistas serão esperados no evento esportivo que ocorre em 3 de maio, no sul catarinense. O pedal vai passar por pontos estratégicos que fazem parte da rota turística do município. Um casal suspeito de aplicar golpes com o uso de máquinas de cartão foi preso em Itapema. Você confere agora essas e outras notícias na área da segurança pública no Giro Policial. Policiais rodoviários federais apreenderam R$500 mil em maconha na BR-280 em Araquari, no norte catarinense. As drogas estavam dentro de um carro que estava sendo conduzido por um jovem de 29 anos que disse que os entorpecentes seriam entregues em Florianópolis. Ele foi preso em flagrante pela PRF e vai responder por tráfico de drogas. Em Palhoça, 3 crianças viveram um susto em meio à diversão. Os pequenos ficaram presos a 5 metros de altura em um brinquedo que apresentou mau funcionamento. Os bombeiros resgataram a garotada e ninguém se machucou. Um casal suspeito de aplicar golpes com o uso de máquinas de cartão foi preso em Itapema. Durante uma fiscalização, a PRF abordou um veículo em que estavam um homem e uma mulher. Após consultas no sistema, os policiais identificaram que contra ambos havia um boletim de ocorrência pelo crime de estelionato. A guarnição fez contato com a vítima, que reconheceu o casal. Ela disse que comprou um produto no cartão por cerca de R$100, mas percebeu que havia pago mais de R$3 mil, somente quando os vendedores haviam ido embora. O casal foi conduzido à delegacia de polícia.
Em Joinville, um professor de 34 anos foi preso por suspeita de exploração e divulgação de pornografia infantil. O homem ainda teria envolvimento com o estupro de uma criança. Na casa do suspeito, a polícia encontrou armazenado no celular, em computadores e HDs, diversos conteúdos pornográficos de menores. O suspeito foi levado para um presídio no Rio Grande do Sul. No mês de outubro, no oeste catarinense, um policial foi assassinado pela própria filha de 12 anos e uma amiga dela. Segundo novas informações, o crime teve como pano de fundo emboscada, traição e roubo. O inquérito foi concluído nesta semana e identificou o envolvimento de mais 2 adolescentes. Chegou o momento do comentário político. Hoje, o jornalista Tiago Pereira fala sobre aprovação e segunda votação da PEC dos precatórios. Olá, Marcelo e toda a audiência da Pix TV. Finalmente, a PEC dos precatórios foi aprovada na Câmara dos Deputados e com vantagem. O governo teve 20 votos a mais do que na primeira votação, já que os deputados do PDT obedeceram o cacique Ciro Gomes e mudaram seus votos. Ficou muito feio para uma turma mais à esquerda que votou a favor do aumento de fundo eleitoral. Estamos falando aí de bilhões de reais a mais para bancar campanhas de políticos e agora rejeitaram R$400 para quem mais precisa. Vai ser difícil, viu, mudar o discurso para convencer os eleitores de que eles realmente se preocupam com os mais pobres. A votação também deu uma resposta aos que alegavam que os votos eram comprados por emendas de relatores, já que as emendas estão suspensas. Essa lacração não cola. Essa votação prova também que os discursos de partidos de esquerda, principalmente os mais radicais, são vazios quando dizem que são só eles os únicos preocupados com os mais pobres. Eles só esquecem de dizer que votaram contra o marco do saneamento e votaram contra o teto de gastos. Eles querem o quanto pior melhor para depois vender ilusão, como sempre fizeram. Na verdade, o que eles querem é que o governo brasileiro não liberasse os R$400 para aqueles que mais precisam do dinheiro para comprar o pão de cada dia. E o assunto do momento também é a pré-campanha do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos. Sim, é pré-campanha. O seu discurso foi pautado no pleito de 2022. Ele enfatizou a necessidade de acabar com a corrupção, falou sobre o mensalão, petrolão e até sobre as rachadinhas, mas não mostrou como acabar com essas práticas enraizadas na sociedade brasileira. É um discurso que nós já vimos, um discurso antigo e que Moro quer talvez trazer à tona novamente. No entanto, não tem matéria-prima para isso. Afinal, o Moro esqueceu de mencionar que o PT não está mais no governo. Ele até tentou trazer uma novidade, mas também é discurso velho, dizer que é a favor do fim do foro privilegiado para todos os agentes políticos e o fim da reeleição para cargos do Executivo, ou seja, prefeitos, governadores e o presidente. Vários já levantaram essa bandeira, mas essa é uma decisão do Legislativo e cabe aos deputados e senadores tomar essa frente. Se vai passar, é outra história. Quem pretende a corrida pelo Palácio do Planalto precisa sim de plano de governo. Mas isso ainda é cedo. Vamos aguardar os próximos capítulos, Marcelo. Obrigado, Tiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações na nossa programação. Acompanhe a Pix TV nas redes sociais. Nosso endereço é @PixTVDigital. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.